Vamos falar sobre o assunto que eu tenho certeza que todo corintiano nessa segunda-feira, dia 2 de fevereiro, quer falar. Para não esquecer, já deixa seu like, se inscreve aqui no Infutebol Blog para você sempre receber mais conteúdos, além de seguir a gente nas redes sociais. Eu queria começar esse vídeo falando sobre um aspecto sempre que eu converso com amigos torcedores de outros times, eu preciso ressaltar isso. E acho que nós corintianos já sabemos disso, mas alguns ainda não têm uma percepção tão clara, desse aspecto que eu quero falar, que é o seguinte: as temporadas anteriores, especialmente 24, né, deixaram uma impressão muito ruim sobre o nosso elenco, né. A gente viveu tempos difíceis ali em 24. A gente chegou a duvidar de que Mateuzinho era um grande jogador e que o Bidu era um grande jogador. Tudo bem que o Bidu deu mais motivos pra gente questionar, mas a gente chegou a duvidar de que o Ranieri fosse um grande jogador. Então, acho que a gente foi convencido, né, por outros torcedores, pelas notícias, né, de que o nosso time era um time ruim, de que o Corinthians tinha um elenco ruim, que a gente não competiria em grandes escalas. E eu acho que isso acabou criando uma impressão muito errada sobre o que é o time do Corinthians. Se você for pegar para ver, eu acho que Mateuzinho e Bidu conseguem entrar, tipo, top 3 laterais das suas posições respectivas, né. Acho que o Mateuzinho tá top 3 laterais direitos, Bidu também top 3 laterais esquerdos, que jogam no Brasil, tá, que atuam no Brasil. E isso pode ser dito com alguma facilidade. Embora eu acho que a gente tenha algumas pegadinhas a respeito do jogo que aconteceu ontem, a gente não pode entender que esse time pode bater todo mundo, que vai ser campeão de tudo e tal, isso não vai acontecer. Acho que o corintiano tem isso já meio claro na cabeça e tal. Mas assim, é importante a gente destacar que a ruindade que nos foi pintada por um tempo, que a gente teve que lutar contra o rebaixamento, durante um tempo que, não vai classificar para a Copa do Brasil, classifica e tudo mais. Então eu acho que durante um tempo o que foi dito a respeito de que o time do Corinthians era um time ruim, né, e além desses o Yuri Alberto, né, o Yuri Alberto foi talvez quem mais pagou, eh, com essa cancha de ser chamado de bagre, mas ainda que eu entenda que em bons momentos o Yuri Alberto provocou esse tipo de análise sobre ele, porque o Yuri Alberto, ele é um jogador controverso, ele é um jogador de altos e baixos, e, eh, brincaram já comigo de eu não sei se ele é um bom jogador em fase ruim ou se ele é um mau jogador em fase boa. Aí eu repito, né, eu digo assim: nem bom nem ruim, apenas Yuri Alberto, que eu acho que talvez seja a melhor forma de você descrever Yuri Alberto. Eh, então eu queria reforçar isso, tá, corintianos. Eh Pintaram o nosso time muito ruim e nosso time não é ruim, nosso time é muito bom. Nós temos um elenco bem competitivo. Eu sei que o Dorival tá, né, basicamente todo o pós-jogo aí, não de ontem, né, mas todo o pós-jogo ele pede reforços e tudo mais, e acho que o Corinthians, dentro da realidade dele, tá conseguindo se movimentar muito bem. Deu para ver que o Caio César é uma adição muito interessante ao elenco. É claro que não dá para ter uma grande noção a respeito do que ele vai agregar para o time em poucos minutos, né, mas deu para ver que impetuoso, tem habilidade, tem noção e pode ser um nome bastante importante para o Corinthians ao longo da temporada. E eu já tinha citado no vídeo anterior quanto o Matheus Pereira ajudava o Corinthians na construção do jogo pelo meio-campo e tudo mais. A gente ainda tem a chegada do atacante Kaique, que é mais uma opção de velocidade que vem do Bahia. Então, acho que dentro da realidade do Corinthians, o Corinthians faz boas escolhas, consegue fazer uma janela de transferências bastante positiva, ao meu ver. E sobre o jogo, tá? Vamos falar do jogo. Por que que eu começo falando essa impressão a respeito dos jogadores do Corinthians não serem tão bons? Cara, o jogo do Mateuzinho e o jogo do Bidu é gigante. Assim, eles foram gigantes em marcação, em saída de bola, especialmente o Bidu, né? O Bidu é muito habilidoso. Não que o Mateuzinho não seja bom em saída de bola, mas o Bidu ele tem um toque um pouco diferenciado. A pisada de bola, a girada de salão. Ele é um jogador inteligente, é um jogador que sabe a hora de desacelerar, a hora de arriscar um passe mais à frente e tal. Acho que foi assim, um excelente jogo da dupla de laterais, bem como o meio-campo, tá? Carrilho, André, Bidon, cara, que partidaça, assim.
Que partidaça do nosso meio-campo, Ranieri também, né? Então, assim, partida excepcional. A gente teve total controle físico do meio-campo, total controle das ações do meio-campo. E veja bem, mas o Corinthians não ficou com a bola. A bola era do Flamengo. Isso não significa que você ter a bola, você é dono das ações, tá? O Flamengo não esteve confortável no jogo em momento algum. Os momentos em que o Flamengo tinha a bola eram momentos que ele tinha que fazer alguma coisa com a bola e simplesmente não conseguia. Na verdade, vocês não viram o Flamengo ter uma pressão, exercer uma pressão muito forte sobre o Corinthians durante muito tempo, né? Mas o Corinthians consegue, com um meio-campo bastante mordedor, bastante físico. Carrilho, cara, Carrilho comeu grama, assim. Então foi uma partida bem. Eu não digo inesperada, mas foi uma partida que a gente, todo corintiano, viu com gosto, entendeu o que estava acontecendo e certamente se sentiu representado em campo. O gol do Corinthians, o primeiro, né? Gol do Corinthians, numa jogada que já é clássica do Corinthians, essa bola levantada no segundo pau com o Gustavo Henrique. Nesse caso não dá pra falar de segundo pau, porque né, a bola vem de um lançamento frontal do Mateuzinho. Mas aquela bola do Gustavo Henrique, que ele cabeceia pra dentro, e gol do Gabriel Paulista. Eu vi umas reclamações a respeito de falta, né? Se não me engano, é em cima do Varela, lateral direito, né? Que tava marcando ele. E, cara, não dá pra falar que teve falta, assim. Honestamente, eu não acho que foi falta. O, o Bruno Henrique é muito maior do que o Varela. Tava na cara que ele ia ganhar aquela bola no ar. E ele cabeceia pro meio. Ali tem um desvio, a bola sobe pro Gabriel, a bola sobe pro Gabriel Paulista. E, e a gente consegue abrir o placar, né? Ele que na apresentação falou super bem, falou sobre a história dele com o Corinthians, sobre a história do irmão dele, que já faleceu, que tinha relação com o Corinthians e tudo mais. E, cara, que bom que ele foi coroado com esse gol. Eu tenho certeza que ele vai ser uma adição bastante importante para a temporada, apesar da idade avançada. Tenho certeza que ele vai ser muito bem-vindo para o time, vai agregar bastante. E a gente consegue o primeiro gol. E assim, mesmo após o primeiro gol, o Flamengo passa a ter um pouco de posse de bola, mas passa a não ter efetividade. O Flamengo não teve efetividade. Tem um lance ou outro, tem uma bola na trave, né, uma jogada aérea, e uma outra bola cruzada que a bola só para Paquetá e o Paquetá perde o gol. A verdade é essa. O Paquetá perdeu o gol. Era só ele ter tirado do Hugo, né? Ele tenta chutar pancado, pega muito embaixo, a bola vai por cima do gol, acaba passando longe. E cara, assim, sobre o jogo, é difícil falar muita coisa porque o Corinthians fez um jogo taticamente perfeito. O Corinthians domina o meio campo, nas bolas que tem de contra-ataque vai muito bem, tanto que o Memphis perde um gol numa ótima defesa do Rossi. Cara, o André pega a bola, domina, segura no tempo certo para dar tempo da arrancada do Bidon. Ele toca no Bidon, o Bidon consegue abrir certinho no Memphis, o Memphis bate de primeira, dava para ter caprichado um pouco mais, né? Talvez ele tivesse tempo até de dominar essa bola, mas ele bate e mesmo assim o Rossi faz uma ótima defesa, né? A finalização não é ruim, mas ainda é um gol perdido, né? E, cara, o segundo tempo já se desenhava também dessa forma. Tem uma arrancada que o Garro consegue, e ele abre o jogo na direita, com o passe esticado demais, o Carlos César não consegue pegar, mas é mais uma arrancada boa que o Corinthians teria para chegar na área do Flamengo com muito perigo. Quando eu falo a respeito de pegadinhas e achar que esse jogo abaliza o trabalho do time, é porque é o seguinte, é um jogo só, né? É uma decisão de jogo só, é um título que é só um jogo, o que não desmerece em nada o trabalho do Corinthians, muito menos do Dorival, que conseguiu armar o time de uma forma muito coerente, mas uma coisa tem que ser dita. O Flamengo me parecia estar muito abaixo do Corinthians fisicamente. O Flamengo escolheu o início da temporada não ser tão presente com seus jogadores principais, usou bastante a categoria de base e tal. E aí, quando o caldo deu uma azedada ali no campeonato estadual, porque estava tendo algumas dificuldades, aí vieram os jogadores titulares. Então, o Corinthians parecia estar num ritmo físico melhor do que os jogadores do Flamengo, né? Mesmo que as datas ainda para o Flamengo fossem até melhores, né? Mas a verdade é que o Corinthians se sobressaiu fisicamente. O Flamengo não conseguiu ganhar embates, não conseguiu ter grandes arrancadas de velocidade e ganhar dos jogadores do Corinthians. Talvez em outros momentos da temporada isso fosse até diferente, mas isso não importa, né? O Corinthians não tem nada a ver com isso, fez o resultado, ganhou. Tem que falar de arbitragem, né? A gente tem que falar sobre arbitragem porque infelizmente, ela é protagonista todas as vezes que a gente vai comentar sobre futebol, especialmente no Brasil, né?
tem que falar sobre arbitragem. Cara, eu vi alguns torcedores do Flamengo reclamando a respeito do o Breno Bidon não ter sido expulso de campo. Eu acho que o Breno Bidon ele é personagem da arbitragem em todos os lances, basicamente, que envolveria possíveis cartões vermelhos. Mas eu queria destacar, tem um lance no início do jogo, assim, praticamente o primeiro lance do jogo que o Alexandro deixa a mão na cara do Bidon e não é nem repetido, não é nada registrado, nada é falado, acho que nem revisado. Então, e pelas imagens você vê que não é um movimento natural, é um movimento, um braço para trás bem acima da altura, né, considerada para proteção. Então, tanto que eu entendo que o Bidon dá uma pegada no Alexandre poucos momentos depois e toma o cartão exatamente por causa disso. Exatamente por causa disso. E aqui é uma coisa que eu sinto que a gente nunca vai entrar num acordo, que é o seguinte: entende-se que a arbitragem em finais não pode destruir o jogo nos primeiros momentos. Né? Que a arbitragem nos primeiros momentos não pode apresentar um cartão vermelho, não pode sair distribuindo amarelos e tudo mais. Ao mesmo tempo que eu entendo o argumento de que o árbitro precisa saber conduzir o jogo de uma forma que o espetáculo não seja destruído, eu acho que essa desculpa é muito problemática quando você tem, por exemplo, na final da Espanha e Holanda, o De Jong, né? Era o De Jong, um meio-campista forte pra caramba e tudo mais, que dá uma solada no peito do Xabi Alonso, assim, sabe? E ele não é expulso. Cara, é uma voadora no peito do Xabi Alonso e ele não é expulso. Tudo isso sob a prerrogativa de que você não pode estragar o espetáculo. Só que, ao não estragar o espetáculo, você acaba sendo permissivo com condutas violentas. Eu acho que isso aconteceu com o Alexandre, eu acho que isso aconteceu em certo nível com o Bidon, e acho que a altura do meio do jogo, em que o Carrascal também faz um movimento com o punho fechado, nem acho que pegou um soco, tá? Nem acho que pega um soco, mas acho que aquele movimento, naquela altura, na altura do rosto, né, com a movimentação para trás, bem atrás do corpo, não é só uma proteção de espaço. O Carrascal, ele tenta acertar sim o Bidon, não acho que a expulsão ela é injusta. O que é questionado é a respeito do VAR não analisar esse momento na hora. E eu acho que nesse caso, ambos os times são prejudicados, porque se o Carrascal é expulso logo na saída, tipo assim, aconteceu, o VAR chama e fala assim, ó, eu tô tentando lembrar o nome do juiz que apitou. Deixa eu pegar aqui rapidinho para poder passar a informação certa. Juiz que apitou Flamengo e Corinthians. Foi o Rafael Klein, perfeito. Então, eu acho que se o VAR tivesse chamado o Rafael Klein na hora, para ele analisar o VAR, ver o que aconteceu e tomar a decisão ali na hora, isso teria sido melhor para os dois clubes. Uma, porque o Felipe Luiz já saberia como voltar para o campo, caso ele entendesse que tem que fazer uma substituição. E outra que o Corinthians já saberia onde explorar caso tivesse já sido expulso, né? Então, a demora do VAR não é boa para ninguém, assim, ao meu entender. Realmente não é boa para ninguém. Eu não acho que o Corinthians foi beneficiado, muito menos acho que o Flamengo foi beneficiado, né? Porque tem gente que fala, mas aí quando é expulso só na volta, o Felipe Luiz poderia ter já, tipo, alguém poderia ter avisado o Luiz que ele seria expulso, não sei o quê. Aí a gente começa a entrar numa parte de teoria da conspiração, né? O que é muito ruim, assim, o que eu acho que particularmente eu acho bem ruim para a credibilidade do futebol. Eu acho que a expulsão se faz necessária, mas acho que a forma e a demora na revisão do lance muito ruim mesmo. E o jogo volta para o segundo tempo. Chegou depois a informação, eu vi a informação hoje pela manhã, numa participação do Vitor Sérgio Rodrigues no programa de placa, em que ele fala que o VAR não estava funcionando no início, na parte inicial do segundo tempo. Cara, assim, é muito complexo numa final desse tamanho, 70 mil pessoas no estádio, uma das maiores rendas da história do futebol brasileiro, você ter falha de VAR. Tem diversos registros na internet que mostram que o gol anulado do Memphis não era irregular. É difícil a gente simplesmente chegar e falar, tipo, viu, ó, gol legal, prejudicar o Corinthians, porque assim, ao mesmo tempo que você tem sistemas da internet que eles criam que reproduzem o VAR com muita assertividade, não é o VAR. Então, você dá margem para muito mais
problema, você dá margem para muito mais conversas a respeito de beneficiar um ou prejudicar o outro, entende? E eu acho que um jogo como esse não pode ser simplesmente ficar à mercê de narrativas de arbitragem. O jogo é grande demais para isso. A organização de arbitragem, a organização da CBF como um todo, deveria prever isso e não deixar com que isso acontecesse, certo? Então vamos lá. Segundo tempo acontece, tem o gol anulado do Memphis. O Corinthians cria boas situações. Tem uma bola na trave do Iroberto num giro que ele faz, que eu achei um giro excelente. Na hora que ele faz o giro, eu achei inclusive que era o Memphis, mas acho que o Memphis já tinha até saído. Que ele domina com a direita, girando para chutar com a esquerda. Cara, esse giro é um giro de muita qualidade. Muito zagueiro não consegue antecipar isso, porque vai já antecipar a batida do pé dominador. Dominador não, né? Dominante. Então, foi muito bom. A gente tem um segundo, e aí mais pra reta do final do jogo, tem o segundo gol do Corinthians, um golaço do Yuri. Golaço do Yuri. Uma arrancada muito boa. Ele, mais uma vez, o VAR demora para. Eu senti que o VAR demorou para poder entender e traçar a linha, mas eu acho que na própria visão de jogo já dava para ver que ele não estava impedido. Ele dá o chapéu no Rossi, faz o gol de cabeça, e, cara, é literalmente o último jogo, o último lance do jogo, né? O Corinthians comemora o primeiro título de 2026. Não sabemos se vai ser o único, mas certamente é um bom início, né? Muito se falou a respeito da premiação da Supercopa não ser vantajosa para o Corinthians, ser deficitária, porque algo em torno de 4 milhões e pouco vai para o Memphis. E assim, eu tenho muito cuidado para falar disso, porque são sempre números muito inflacionados e honestamente, eu nem duvido que o valor da premiação para o Memphis seja esse, tá? Realmente não duvido. Mas não se descarta títulos. Títulos significam outras coisas. Título significa certamente mais venda de camisa. A arrecadação que um título traz vai muito além da sua premiação. E a informação era equivocada, porque a Conmebol disponibilizou $1 milhão para o campeão da Supercopa, o que isso faz praticamente dobrar, né? Mais do que dobrar, na verdade, a premiação que a CBF já daria, fora a arrecadação do estádio, que ficou algo em torno de 12 milhões de reais dividido entre os dois clubes, ou seja, o título jamais seria deficitário para o Corinthians, tá? Então, é muito complexo para o corintiano também acompanhar alguns noticiários, porque, cara, a informação é muito difícil você ter uma informação assertiva, uma informação coerente, uma informação lúcida, e especialmente uma informação que venha com algum respeito a estar isento, né? Na hora de dar informação, na hora de passar os fatos. E eu não falo isso com nenhuma soberba, pois eu entendo que eu não sou isento. Não peçam de alguém que faz conteúdo sobre o Corinthians ser isento. Eu não vou ser isento. Muito difícil que eu seja. Mas pelo menos alguma coerência e lucidez eu tenho que ter na hora de falar com vocês. Perfeito? Pessoal, parabéns corintianos pelo título da Supercopa. Eu acho que o ano pro corintiano começa muito bem, mas fica aqui um recado também pra gente tomar cuidado, mais uma vez, com as pegadinhas que esse jogo deixa. O Corinthians precisa balizar o trabalho dele também pelo Campeonato Brasileiro. Não dá pra gente viver de talvez ganhar Copas e terminar o Campeonato Brasileiro em 14º lugar. Isso não existe, 14º, 15º lugar, isso não existe, né? Porque aí se você não ganhar nada, o que você faz no ano seguinte? Não faz nada, né? Vai jogar a Copa do Brasil e olha lá. Não vai jogar Sul-Americano, não vai jogar Libertadores. E o Corinthians, um time desse tamanho, ficar sem competições internacionais é simplesmente inadmissível. Então, esse ano do Corinthians vai ser bastante movimentado, já está sendo. Felizmente, a nossa janela de transferências já foi bastante movimentada também. Espero que seja ainda mais para a gente ter um ano do Corinthians um pouco mais feliz do que os últimos, e não que 2025 tenha sido um ano ruim, mas 2026 pode ser ainda melhor. E pelo menos, se não em questão de títulos, pelo menos em questão de sensações do Corinthians com o projeto. Perfeito? É isso, gente. Até o próximo vídeo e vai Corinthians!